A Assembleia Legislativa cria frente parlamentar em favor dos comerciários. CCJ aprova projeto que institui o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas do Estado. Ministério Público de Santa Catarina apresenta no Legislativo o relatório de gestão 2013. E ainda, Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados realiza em Criciúma o primeiro Seminário Nacional de Mobilidade Urbana. Agora no Notícias da Semana. A Assembleia Legislativa acaba de lançar a Frente Parlamentar em Defesa dos Comerciários. O objetivo é melhorar as condições de vida e de trabalho de quem atua no setor em Santa Catarina. A solenidade foi no plenarinho e contou com a participação de dirigentes dos sindicatos de trabalhadores no comércio e serviços e parlamentares. Entre eles, o presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Juarez Ponticelli. A audiência pública serviu para criar a Frente Parlamentar em Defesa dos Comerciários de Santa Catarina, que já ganhou a adesão de 6 parlamentares. O Congresso Nacional já criou a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários e as Assembleias Legislativas de vários estados brasileiros também já tomaram a iniciativa. O objetivo é fortalecer, difundir e potencializar as ações da categoria. A frente deverá atuar nas instâncias legislativa e executiva em favor de projetos que melhorem as condições de vida e de trabalho dos profissionais que atuam no comércio de Santa Catarina. O país se desenvolve fortalecendo o setor terciário, que compreende comércio, serviços, turismo, etc. Então, basta considerar o peso dos comerciários na nossa economia, não apenas em Santa Catarina, mas no Brasil, para justificar a existência de um movimento de defesa deste profissional. O presidente da Federação dos Trabalhadores no Comércio de Santa Catarina, Francisco Alano, quer mobilizar as câmaras de vereadores para a criação de frentes parlamentares nos municípios catarinenses. Ele ressaltou os problemas enfrentados pelos comerciários de todo o país e que também afetam os trabalhadores no comércio aqui no estado. A defesa de uma categoria, que é uma das maiores categorias do Brasil e do mundo, e também, por outro lado, é uma das categorias mais exploradas que nós temos no Brasil. Excesso de jornada, assédio moral, assédio sexual, um trabalho sofrido, um trabalho em domingos e feriados, trabalho noturno. Ou seja, então com essa frente nós teremos uma grande oportunidade não só de melhorar a legislação, mas também ter essa frente como instrumento, de defesa e na melhoria das condições de trabalho dos empregados no comércio do nosso estado. A iniciativa para a criação da frente estadual foi do deputado estadual Neodi Sareta, eleito presidente. A partir desse lançamento, nós vamos conversar aquilo que é o mais importante prioritariamente no caso de Santa Catarina. Nacionalmente já existem algumas ações definidas como prioritária. A própria Frente Parlamentar Nacional já tem uma cartilha colocando as questões que pontuam como as mais importantes para a categoria, mas a partir desse lançamento nós vamos estar trabalhando sempre lembrando o seguinte: trabalhamos em conjunto com as entidades, a frente é mais um instrumento de defesa do comerciário que vem se aliar junto com o trabalho das entidades para debater aquilo que é melhor para os comerciários de Santa Catarina. São vários problemas que fazem com que essa grande população de trabalhadores tenha que enfrentar no dia a dia e não há ambiente melhor para debater esses problemas e construir as soluções do que o Parlamento. Acho que foi uma bela iniciativa, além de fomentar, apoiar as ações da frente aqui, nós precisamos estimular também a criação de frentes nas câmaras municipais, porque aí sim a gente vai conseguir ouvir toda a classe e poder construir uma legislação que permita cada vez melhores condições de trabalho para toda essa gente. A cidade de Criciúma, no sul do estado, sediou o primeiro Seminário Nacional de Mobilidade Urbana. Com o título Mobilidade para Todos, o evento foi organizado pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados e contou com a participação da Assembleia Legislativa.
O Seminário Nacional de Mobilidade Urbana em Criciúma foi proposto pelo deputado federal Ronaldo Benedetti, relator sobre o tema no Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados. De acordo com o parlamentar, o objetivo do evento foi disseminar políticas públicas junto aos gestores municipais e à sociedade civil. O Estatuto das Cidades prevê que todas as cidades, de pequeno a grande porte, têm que ter um plano de mobilidade urbana. O que é a mobilidade urbana? Como é que você se movimenta dentro da sua cidade, seja ela pequena ou grande. Por isso nós temos que estar preocupados com isso e buscando soluções para melhorar essa condição de mobilidade que muitas vezes prejudica a saúde, aumenta o estresse, priva você de estar com a família, priva você de estar trabalhando, produzindo, você está dentro de um carro, dentro de um ônibus, esperando para chegar no local onde você tem que chegar para produzir. Representante do Ministério das Cidades, o especialista em políticas públicas e gestão governamental, Geraldo Freire, apresentou a legislação e treinamento para os gestores municipais. A legislação brasileira ela é bem moderna, ela consolida assim, o que tem de melhores práticas hoje no mundo moderno, desenvolvido. Enfim, a gente espera que os prefeitos possam trazer para os municípios brasileiros, principalmente o pensamento no planejamento, na integração entre os modos de transporte, na priorização dos transportes não motorizados e nos transportes coletivos. Já o palestrante Severino Soares falou sobre o nó da mobilidade urbana. Ele foi o responsável pelos estudos de viabilidade, planejamento e implantação do Sistema Integrado de Transporte Coletivo de Criciúma. O transporte coletivo, o transporte de massa, né? Seja por ônibus, seja por modais sobre trilhos, que é realmente a melhor solução, a melhor alternativa para poder ajudar no gerenciamento da questão. Mas não é só isso. E essas 10 cidades catarinenses as maiores, em 2020, no andar da carruagem, nós vamos ter mais carro do que gente nessas cidades. Então, se hoje já está ruim, você imagina daqui a mais 8 anos, aí, 10 anos, como é que fica a situação. Se a velocidade do poder público ela é muito lenta para poder realmente encaminhar a questão. Representando a Assembleia Legislativa, o deputado estadual Vamir Comim destacou a importância do tema tanto para a região sul quanto para Santa Catarina. Só em Criciúma, nos últimos anos, a cada mês entra 1.300 carros, são emplacados. E, na verdade, as nossas estradas, as nossas rodovias, os nossos acessos continuam basicamente o mesmo. A ponte Pedro Ivo, por exemplo, exerce uma condição e um fluxo que é o segundo polo mais congestionado proporcionalmente do planeta. É o primeiro do Brasil, mais que a ponte Rio-Niterói. E requer, com certeza, um trabalho dentro de um prisma e uma visão macro, contemplando o conceito de região metropolitana. Eu acho que é esse espírito que precisa ser impregnado, né, para que as ações que estão conurbadas, né, na cidade-mãe, como é o exemplo de Criciúma, sejam encarados de forma conjunta. Debates também na Comissão de Educação, que aprovou 2 requerimentos para a realização de audiências públicas no Estado. Os encontros vão debater a nova proposta do Guia Alimentar para a População Brasileira e a implantação de uma escola da rede pública estadual na região oeste. Um dos requerimentos aprovados na reunião da Comissão de Educação foi proposto pela deputada Luciane Carminati, do PT. O documento propõe a realização de audiência pública para discutir a construção de uma nova escola de educação básica no município de Chapecó, no oeste do estado. A intenção é instalar a unidade em um dos bairros mais movimentados da cidade. São mais de 40 mil habitantes nessa região. Nós temos 2 grandes frigoríficos, nós temos a Universidade Federal da Fronteira Sul, nós temos a UNO Chapecó e loteamentos em expansão. Então, o debate que nós queremos fazer é a responsabilização do Estado para a construção de uma nova escola pública estadual neste bairro para atender tanto o ensino fundamental como também o ensino médio nessa região.
O outro requerimento aprovado pela comissão propõe a realização de audiência pública sobre a nova proposta de Guia Alimentar para a População Brasileira, criada pelo Ministério da Saúde este ano. O encontro deve discutir a implantação do guia a partir de ações de educação alimentar e nutricional em Santa Catarina. E veja depois do intervalo, o CCJ aprova projeto que institui o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas em Santa Catarina. Os detalhes em instantes aqui no Notícias da Semana. O projeto de lei complementar de origem do governo que beneficia micro e pequenas empresas do Estado passou pela primeira das 4 comissões responsáveis pela análise da matéria. A proposta estabelece um novo regramento para o setor e já recebeu a aprovação dos deputados da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto de lei complementar de autoria do governo do Estado, que institui o Estatuto da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte, do Microempreendedor Individual e da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Constituição e Justiça. O relator, deputado Silvio Drevik, destacou que a matéria cria uma série de vantagens para este tipo de empresa, como a facilitação na linha de crédito e preferência na contratação com o poder público. Vou citar um exemplo bem prático. Se eu tiver com uma microempresa participando de uma concorrência pública, ou seja, de uma licitação, e houver um empate com uma empresa de porte maior, esta microempresa terá preferência. Inclusive, não só no valor, mas também num percentual. Ou seja, o meu preço da microempresa poderá ser até 10% maior, ainda eu serei vencedor nesta concorrência. Outro projeto de lei aprovado foi o de autoria do deputado José Ney Ascari, que determina a realização gratuita do teste da língua presa em recém-nascidos em hospitais e maternidades de Santa Catarina. De acordo com a matéria, o teste deverá ser realizado por fonoaudiólogo e, se comprovada a deficiência, o recém-nascido será encaminhado para a cirurgia. Isso é um procedimento rápido e barato que pode ser feito na própria unidade hospitalar. O objetivo é evitar o que popularmente se conhece como língua presa na criança, o que dificulta a alimentação e também o início da comunicação da criança. Por isso que nós aprovamos aqui uma proposta na Comissão de Justiça, esperamos que ela tramite nas demais comissões de mérito e, por final, no plenário, pela aprovação, obrigando a Secretaria da Saúde do Estado a realizar, logo após o parto, esse teste para detectar a eventual língua presa e aí sim, na hipótese, adotar todas as medidas necessárias para resolver o problema, já que quando a criança é recém-nascida, a intervenção é rápida e sem dor. Quem também se reuniu na Assembleia foram os deputados da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. Durante a reunião, o presidente do Comitê de Enfrentamento às Drogas do Ministério Público de Santa Catarina falou sobre as ações desenvolvidas pelo órgão nessa área. O procurador destacou a importância do fortalecimento dos conselhos municipais antidrogas. Os conselhos municipais têm uma importância fundamental, porque eles podem exatamente fazer a análise dos problemas locais, estabelecer as metas e as políticas sociais que serão efetivas no enfrentamento da questão local. Quer dizer, a questão das drogas, muitas vezes ela é localizada. E isso, evidentemente, para nós é muito interessante, porque nós podemos regionalizar a atuação e intensificar mais uma ação ou outra em cada uma das localidades. A Polícia Militar também participou da reunião. O tenente-coronel Sidney Schmidt apresentou informações sobre o Programa Educacional de Resistência às Drogas. Criado em 1998, o PROERD busca orientar jovens entre 10 e 12 anos, aproximando as crianças da Polícia Militar e envolvendo escola, família, polícia e comunidade na problemática das drogas e da violência. Mais de 1 milhão de crianças de escolas públicas e particulares de todas as regiões do estado já se formaram no PROERD catarinense. Nós atuamos nas quintas séries e são 10 lições que os nossos instrutores da Polícia Militar
vai até a escola e passa a trabalhar com eles essas lições. Na verdade, a Polícia Militar, através do programa ProERD, ele nos ensina a tomada de decisão, a decidir o não com relação à droga. Presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas da Assembleia Legislativa, o deputado Ismael dos Santos falou sobre as ações desenvolvidas pelo Ministério Público e pela Polícia Militar Catarinense. Certamente vamos associar a essa caminhada do Ministério Público e ouvir por parte do ProERD números, ter essa matemática e essa leitura do cenário em Santa Catarina de como vai o ProERD. Importante também ouvir por parte dos instrutores a intenção de ampliar o programa, principalmente atingindo a família catarinense. E nós queremos, enquanto comissão, estarmos nos juntando ao ProERD, principalmente, como disse em 2014, nesta que é a pérola de todo o processo, que é a prevenção. Já na Comissão de Finanças e Tributação, deputados definiram o calendário de audiências públicas do orçamento regionalizado. Serão 3 encontros em diferentes regiões do estado. As reuniões iniciam na primeira quinzena de maio e serão realizadas em 13 cidades. Neste ano, por causa do calendário eleitoral, as sessões serão suspensas por apenas uma semana. O calendário das audiências segue para a votação em plenário. Haverá uma semana inteira de audiências públicas, suspendendo nessa semana as sessões plenárias para que haja participação. E depois, para não comprometer o plenário, nós vamos fazer mais 2 semanas alternadas, onde terça e quarta não haverá audiências públicas para participação em plenário e as audiências públicas ficariam então para segunda, quintas e sextas. E dentro disso poder atingir a maioria das regiões do estado, em 13 grandes reuniões, facilitando a participação dos municípios, da população, que é o objetivo principal das audiências públicas, ter a participação popular. Os parlamentares também aprovaram o projeto de lei de autoria da deputada Ângela Albino, que trata da implantação de medidas de informação e proteção à gestante contra a violência obstétrica em Santa Catarina. É considerada violência obstétrica todo ato praticado pelo médico, pela equipe do hospital, por familiar ou acompanhante que ofenda de forma verbal ou física as mulheres gestantes em trabalho de parto. Nós vivemos no estado de Santa Catarina parte desse cenário nacional que ainda convive, ainda tolera muito a violência contra as mulheres durante o momento do parto, né? O que nós desejamos com o projeto que foi agora aprovado na Comissão de Finanças é exatamente dar mais acesso às mulheres aos seus direitos na hora do parto. Tenho certeza que é um avanço ainda mais para a luta das mulheres. Outro projeto que teve parecer favorável dispõe sobre a obrigatoriedade do Estado na utilização da língua brasileira de sinais, Libras, em propagandas e eventos oficiais do Estado. O projeto segue agora para apreciação na Comissão de Trabalho. Falando em finanças, a Secretaria de Estado da Educação lançou uma nova ferramenta que vai facilitar a gestão educacional. É um cartão que vai dar a cerca de 1.100 escolas da rede pública mais autonomia no pagamento de despesas emergenciais. Cada escola receberá um repasse anual de acordo com o número de alunos matriculados. O cálculo será baseado nos dados do censo escolar do exercício anterior. Para escolas com até 100 alunos, o repasse será no valor de R$ 2.000, R$ 3.000 para unidades com até 150 estudantes, R$ 4.000 nas que têm até 200 alunos. 5.000 para as que têm até 300, 6.000 para as que têm até 400 alunos matriculados e 7.000 para as que têm até 500 estudantes. As escolas que atendem mais de 500 alunos receberão um repasse máximo de R$ 8.000. Com o cartão, o gestor escolar poderá comprar material de expediente, produtos de limpeza e higienização, produtos para manutenção de bens móveis e imóveis, material elétrico e eletrônico e até de processamento de dados. O dinheiro será repassado em 2 parcelas, uma em abril e outra em agosto, totalizando R$ 7 milhões. A adoção da ferramenta é a concretização de um projeto piloto lançado no ano passado em 12 escolas catarinenses. A intenção, segundo os gestores, é desburocratizar o sistema e dar transparência no controle dos gastos públicos. Já na área da saúde, a novidade foi a chegada de mais 117 médicos estrangeiros ao estado. Os novos profissionais fazem parte do programa Mais Médicos do governo federal e já começaram a preparação para atuar na rede de atenção básica dos municípios.
Os 117 médicos brasileiros, uruguaios, argentinos e cubanos foram recebidos em um hotel na capital, onde participaram de um ciclo de palestras com informações sobre as políticas públicas de saúde de Santa Catarina e dos programas e ações desenvolvidas na atenção básica. Os profissionais participam de um intercâmbio que prevê a atuação deles por um período de até 3 anos. Entre os médicos que chegaram em Santa Catarina está o uruguaio Diego Romero, que se formou em medicina em Cuba em 2011 e já trabalhou na África e no Uruguai. O médico vai atuar em Balneário Gaivotas, no sul do estado. O que eu aprendi mais na Cuba, eles fazem a medicina na comunidade humanizada. Então, isso que nós gostamos. Depois de estudar lá, ficar gostando disso e o que quer fazer. O programa Mais Médicos do Governo Federal foi criado em julho do ano passado para suprir a carência de médicos em regiões onde faltam esses profissionais. Hoje, o Brasil possui 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes, índice inferior em relação a outros países da América do Sul, como Argentina e Uruguai. Até maio deste ano, serão 450 médicos trabalhando nos municípios catarinenses. Antes de iniciarem o trabalho como médicos nos postos de saúde dos municípios, os profissionais passam por um período de adaptação e informação. Os médicos eles compõem as equipes de estratégia de saúde da família, desenvolvendo as ações de atenção básica em cada unidade básica de saúde no município, devendo estar aptos, então, depois que chegam aos municípios, em torno de 10 dias para iniciar os seus trabalhos. E veja ainda hoje, o Ministério Público do Estado apresenta na Assembleia relatório de gestão 2013. Logo depois do intervalo, aqui no Notícias da Semana. O Ministério Público do Estado apresentou na Assembleia Legislativa o relatório de gestão institucional do órgão referente ao ano de 2013. O objetivo é dar transparência às atividades administrativas da instituição e à atuação das procuradorias e promotorias de justiça do Estado. A apresentação foi durante a sessão ordinária. Um grande número de procuradores e promotores de justiça compareceu. Durante 1 hora, o Procurador-Geral de Justiça, Lio Marcos Marim, leu para os deputados estaduais o relatório de gestão institucional referente às atividades do ano passado. De acordo com o documento, o Ministério Público de Santa Catarina atuou em 2013 de forma intensa no combate à corrupção, com a instauração de 5.263 procedimentos investigatórios e ajuizamento de 481 ações por improbidade administrativa. Deste total, foram 99 denúncias e 391 ações civis públicas. O combate aos crimes tributários também mereceu atenção especial. Durante todo o ano passado, foram ajuizadas 1.251 denúncias por sonegação fiscal de ICMS, o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, envolvendo 375 milhões de reais sonegados. No mesmo ano, o Ministério Público conseguiu que os contribuintes sonegadores parcelassem ou pagassem 420 milhões de reais aos cofres públicos estaduais. O Procurador-Geral também fez um balanço dos 8 programas desenvolvidos pelo Ministério Público do Estado. Entre eles, o de Transparência e Cidadania, a Central de Penas e Medidas Alternativas e o programa Apoia, que busca o regresso à escola de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos de idade. A apresentação do relatório à Assembleia Legislativa e à sociedade está prevista no artigo 101 da Constituição Estadual. O objetivo é dar transparência às atividades administrativas da instituição e também à atuação das procuradorias e promotorias de justiça. O relatório demonstra o empenho, a produtividade, as prioridades que o Ministério Público tem dado, especialmente nessas causas: corrupção, interesses difusos e coletivos, ou todas aquelas causas mais caras e mais importantes para a sociedade. É nisso que nós estamos centrando as nossas forças.
O Procurador-Geral de Justiça aproveitou a presença na Assembleia Legislativa para esclarecer algumas decisões administrativas do Ministério Público que vêm sendo alvo de questionamento pelos deputados, como o projeto de lei para a criação de mais de 400 cargos comissionados e a compra de um prédio em Florianópolis sem licitação, que vai custar aos cofres públicos 123 milhões de reais. Em relação à aquisição do terreno, ele cumpre justamente a lei de licitação, porque pela peculiaridade de ser ao lado, ela não, e por ser não é o terreno, é um empreendimento, nós não poderíamos fazer licitação porque a própria lei diz que seria uma licitação dirigida. Então, nós cumprimos os requisitos, as normas, os comandos da lei e fizemos a aquisição da forma mais econômica e importante para o Ministério Público, foi de acordo com as avaliações que nos foram apresentadas. Os cargos é uma necessidade do Ministério Público, é uma opção que nós tivemos de não ficar, toda vez que uma promotoria estivesse sobrecarregada, criar outra promotoria, e sim dar um pessoal de apoio para fazer frente a essa demanda. Se fosse por concurso, ela nos criaria dificuldades. O Ministério Público atua em diversas áreas. Nós não poderíamos fazer concurso para atuar numa promotoria do consumidor, para atuar numa promotoria do meio ambiente, para atuar numa promotoria da infância e juventude. Por isso, essa modalidade nos permite captar no mercado profissionais qualificados e com essa especialização. Ainda em plenário, deputados aprovaram uma série de projetos. Os parlamentares aprovaram o projeto de lei que altera a contratação de crédito do governo do estado junto à Corporação Andina de Fomento no valor de 55 milhões de dólares. Os recursos irão viabilizar obras para ligar o Planalto Norte catarinense ao Vale do Itajaí. O Planalto Norte de Santa Catarina está muito mais próximo do Paraná do que propriamente do nosso estado, tá? Há uma barreira entre o Planalto Norte e o Vale do Rio Itajaí. Com esta rodovia sendo implantada entre Itaiópolis e Doutor Pedrinho, nós estamos são 100 quilômetros de rodovias que estão sendo construídas, nós estamos integrando plenamente, totalmente o nosso estado, 100% do nosso estado estará integrado. Outra matéria aprovada foi a medida provisória 193 de 2014, que reajusta em 8,5% os vencimentos dos professores da rede pública estadual. Uma emenda apresentada pela bancada do PT, que unificava o reajuste retroativo a janeiro para todos os cargos, foi rejeitada. Lamentavelmente, não logramos êxito em aprovar esta emenda na medida provisória que tratava sobre o magistério público estadual, porque ela pelo menos minimizava um pouco dos prejuízos que os professores catarinenses estão recebendo. A partir do momento que o governo fez a chamada compactação de tabela, provocou praticamente a morte do plano de carreira do magistério catarinense. O texto acatado foi o original, que prevê 2 faixas de aumento, uma para início de carreira, com a primeira parcela paga retroativa a janeiro, e outra para o restante da categoria, com pagamento para julho e setembro. Infelizmente, nós não conseguimos, neste momento, ainda atender essa reivindicação justa, mas também nós não poderíamos deixar de convalidar a medida provisória e transformando ela em lei, pelo menos para assegurar o pagamento do reajuste desses servidores. Então, a luta no sentido de discussão continua. Logicamente de que a Secretaria de Educação em nenhum momento ela se furtou em receber a representação dos professores estaduais, e o governador Raimundo Colombo ele tem determinado que nós, Parlamento, Executivo, através das secretarias que são responsabilizadas pelo atendimento dessa área, como Fazenda e a Secretaria de Educação, que a gente busque o mais rápido possível uma forma de contemplar este anseio justo dos nossos professores, que é a descompactação da tabela. E o Notícias de hoje termina mostrando a cerimônia de encerramento do Campeonato Catarinense 2014. O evento marcou a entrega do prêmio Top de Bola, que revelou os melhores da competição. As poltronas do Auditório Antonieta de Barros ficaram lotadas de craques do futebol. Goleiros, zagueiros, volantes e atacantes dividiram espaço com técnicos, árbitros e assistentes. Todos tinham algo em comum. Foram destaque no principal torneio de futebol de Santa Catarina, o Campeonato Catarinense.
Depois de 3 fases disputadas por 10 times ao longo das últimas semanas, o Figueirense de Florianópolis foi o grande vencedor, ganhando a final contra o Joinville no último domingo. Um trabalho árduo, um trabalho sério, com muita dedicação, que nós iniciamos lá em janeiro, né? Portanto, nós não ganhamos o campeonato ontem. O campeonato a gente começou a ganhar lá no mês de janeiro, né? Com um grupo de atletas comprometido com o clube, com uma comissão técnica muito competente, né? Com harmonia dentro do grupo, muita dedicação e muito trabalho. Presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim Pádua Peixoto Filho, fez uma avaliação positiva do Campeonato Catarinense desse ano. A Copa do Mundo nos tirou datas dos campeonatos regionais em todo o Brasil. E nós tivemos que fazer uma fórmula mais enxuta. E essa fórmula que nós escolhemos transformava o campeonato em que cada jogo era uma decisão, cada jogo interessava. Porque turno único, classificação para o quadrangular final, que apontaria o campeão, e hexagonal, que apontaria os 2 que cairiam para a Série B do ano que vem. Por isso ela foi uma forma muito difícil, um campeonato muito disputado, muita pressão em cima da arbitragem, porque cada jogo era uma decisão, e isso fez realmente os clubes se prepararem e, tecnicamente, eu considero que foi um campeonato muito bom. Esta foi a primeira vez que o Campeonato Catarinense contou com 3 times da primeira divisão brasileira entre os 10 competidores. Um momento considerado histórico para o futebol catarinense. É um momento extremamente importante para o nosso estado, onde, através do Figueirense, da Chapecoense e do Criciúma, vamos poder falar mais, divulgar mais, contar mais para o Brasil inteiro o que é Santa Catarina. E por hoje é só. Notícias de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.